Olha, uma história muito triste que nós vamos contar agora. Cheia de frieza e também de maldade. De um lado, um bebê de apenas 6 meses que foi encontrado enterrado em um matagal na cidade de Itaperuçu, que fica na região da Grande Curitiba. Tá legal? Um pai que já havia sido condenado, estava foragido da justiça. No meio dessa história, surge a mãe, a esposa do sentenciado, que preferiu ficar ao lado do marido. Mas a criança já estava morta. Ao invés de proteger o filho, ou se não deu para denunciar logo, ela ficou do lado do marido. Porque se fica do lado contrário, ele a matava também. Vamos compreender essa história? Então vamos até a RIC, TV de Curitiba, para mostrar esse drama que aconteceu. Bota no ar. Uma história com um enredo triste e um fim trágico para uma inocente em Itaperuçu, cidade de pouco mais de 20 mil habitantes na região metropolitana de Curitiba. Heitor Cuiava, esse bebê no colo da mãe, tinha 6 meses quando morreu. O sepultamento só foi realizado quase um mês depois. É muito difícil para mim, porque para mim e para minha família, né, que estamos convivendo com isso hoje, né? Eu fui fazer lá a liberação do corpinho dele para trazer para cá, né? Rafael Cuiava e Luzia Prestes, pai de Heitor, contaram à polícia que a criança se afogou durante o banho. Um banho nele, e daí foi nisso que ele se afogou-se, né? Se afogou-se lá, daí a minha mulher foi lá e tentou socorrer ele, não conseguiu, né? Na verdade ele estava meio esmorecido, né? Aí coloquemos ele lá, daí coloquemos ele no berço, né? Mas como que um pai de uma criança de 6 meses não consegue ver que o próprio filho está morto? Na verdade ele faleceu, mas depois não morreu na hora, né? Ele estava esmorecido. Nem a tia acredita nessa versão contada pela irmã e o cunhado dela. Não, porque eu tenho um bebê de 4 meses, meu bebê não cabe deitado na banheira mais. Ele fica sentadinho na banheira. E não tem lógica de um bebê morrer afogado. Ele já estava com 6 meses, não tem lógica. O problema é que eles ocultaram a notícia da morte e o corpo do bebê nessa pedreira, na mesma região em que moravam. O motivo? Rafael era foragido do sistema penitenciário do Paraná e não queria saber de polícia na casa deles. A mãe se omitiu e colaborou com os planos do marido. A tua esposa não chamou a polícia porque queria te proteger, para você não ser preso porque você estava foragido. Não era mais fácil você sair de casa aquela semana e a tua esposa poder chamar a autoridade? Podia ter feito isso. E por que não fez? Na hora a gente não pensa muito direito, né? Se a criança está passando mal ou aconteceu alguma coisa, você sai correndo com a criança no colo e já chama os vizinhos todos e alguém já vai chamar o bombeiro, o corpo de bombeiro, o SAMU para ir até lá, né? Já vai até um hospital e nada disso eles fizeram. À família e aos vizinhos, Luzia, a mãe, disse que o filho foi sequestrado no início do mês. A prima dela fez essa postagem em uma rede social. Quem conhecia o casal não acreditou na história. As suspeitas chegaram ao dono de um jornal de Itaperuçu. Ele fez denúncia ao Ministério Público e a polícia entrou no caso. Primeiro ela tentou dar essa criança, depois ela tentou fazer uma queixa falsa e juntando os pontos chega a uma conclusão que essa criança tinha acontecido algo de errado com ela. E quem é o casal Rafael e Luzia? Como se conheceram? E por que, segundo a polícia, eles ensaiaram uma explicação sobre a morte do filho Heitor? Luzia Prestes era uma criança de 8 anos quando a mãe morreu. O pai, alcoólatra, não tinha condições de criar os 9 filhos. Ele também morreu há 1 ano. As crianças foram doadas, algumas ficaram com vizinhos e parentes distantes. Nessa época, um casal de Itaperuçu acolheu a criança que vivia em situação de rua em outra cidade, Agudos do Sul, a 70 quilômetros de Curitiba. Luzia ganhava um lar e uma nova família. Luzia morou nessa casa durante 16 anos, até que ela decidiu fugir com Rafael. Luzia trabalhava no caixa e Rafael no açougue desse mercado no centro da cidade. Aqui eles se conheceram
e se apaixonaram. Uma paixão doentia. Tanto que ela deu as costas para a família que a criou. Essa que nos recebe do lado de fora e não quer falar sobre a filha de criação. Com o passar dos anos, Rafael começou a usar drogas e se envolver em assaltos. Certo dia, um criminoso foi cobrar uma dívida e Luzia quase pagou com a vida. Baleada, ela perdeu um dos olhos e nunca explicou bem o que realmente havia ocorrido. Essa é a versão contada pela irmã dela. Um cara falou que ia matar ela e ia matar, e daí ela entrou em desespero, meio que tentou correr, o cara veio, segurou, deu uma arma de choque nela, paralisou. Daí nisso diz ela que o Rafael desligou a lanterna e veio pelo escuro, porque era uma rua escura. Daí ele veio e tentou socorrer ela, daí o cara deu um tiro nela e disse que saiu de moto. As agressões de Rafael e o vício em drogas nunca foram denunciados por Luzia. Um ano depois, ele foi preso e a mulher descobriu que estava grávida. No Dia dos Pais, ele saiu da cadeia para visitar Luzia e Heitor e não voltou mais. Eles moravam nessa casa, a uma quadra da mãe adotiva de Luzia. Quando ela saía para trabalhar, o pai se trancava com o filho. O Rafael usava drogas. Sim. Usava o quê? Crack. E onde ele usava essa droga? Bom, na casa dele, porque ele não tinha outro lugar para ele usar, né? A gente sabia, né, que ele usava ali sempre dentro de casa e perto da criança, né? Isso que é o mais triste, né? Dias antes de Heitor desaparecer, Luzia tentou doar o filho. Ela ofereceu a criança para 3 famílias. Todas temiam o comportamento do pai. E eu me arrependo porque eu não peguei aquele anjo para mim. Mas Por que a senhora não pegou? Porque assim, ó, eles eram muito maquiavélicos. O que acontecia? Eu podia pegar a criança e eles iam fazer um BO que eu roubei a criança deles, pelo jeito que eles eram. Então daí me passou 1000 coisas pela cabeça. Mas hoje eu me arrependo, eu deveria ter enfrentado, sabe? Deveria. A criança estaria viva? Estaria, eu ia proteger ele. Ai, que dor. Meu Deus. De acordo com os moradores, o Conselho Tutelar de Itaperuçu tinha conhecimento de uma criança maltratada pelos pais e oferecida pela mãe, e não agiu. Diante da inércia das autoridades locais, o pior aconteceu. Ao serem pressionados pelos vizinhos que perguntavam o tempo todo sobre o paradeiro da criança, o casal Rafael e Luzia se mudou aqui para o bairro Monte Santo, em Almirante Tamandaré. E aqui os dois permaneceram até a última semana, quando o caso foi descoberto. Enquanto as suspeitas sobre o casal só aumentavam, a criança já estava morta e o corpo enterrado em uma pedreira desativada. De acordo com as investigações da polícia, o corpo da criança saiu dessa casa nas primeiras horas de uma manhã, estava enrolado no lençol e nos braços do pai. A mãe também estava acompanhando. E daqui, eles levaram o pequeno Heitor para um morro que fica lá no alto, a cerca de 1.500 metros da casa onde eles estavam morando. Os pais indicaram onde estava o corpo do bebê, numa cova de pouco mais de 1 metro de profundidade. As tentativas de se livrar da punição pela prática de assaltos não deu certo. Rafael está preso novamente. Luzia também está na cadeia. O casal vai responder pelo crime de omissão de socorro e ocultação de cadáver. Agora o detalhe é o seguinte. Eles foram cruéis, né? Se a criança morreu afogada, é uma coisa. Enterrando a criança e não denunciando as autoridades já é outra. E agora? É que o cadáverzinho de Heitor foi encontrado. Ele vai ser necropsiado. Vai haver uma necrópsia. E essa necrópsia vai dizer qual foi a causa-morte. Espancamento, às vezes pode ser. Ele não queria o filho, matou o menino. E a mãe não disse nada. Tanto que ela não queria também, porque ela ofereceu a criança a vizinhos. Ela não queria a criança. E se ela oferecia a criança aos vizinhos, é porque ele também não queria, já que ele estava na casa. No Dia dos Pais, porque ele saiu e não voltou mais. E foi
nesse período, é que a criança que não estava nos planos nem dela e nem dele foi morta. Foi morta. Então, a polícia vai ter muito trabalho para comprovar que eles mataram a criança. Vai ter muito trabalho. Que eles contam a mesma versão, que a criança se afogou na banheira. E todo mundo que tem criança sabe que uma criança de 4 meses, ela já não fica mais deitadinha na banheira para o papai ou para a mamãe lavar, dar um banhozinho. Ela já quer ficar sentadinha segurando na borda, a partir dos 4 meses. O Heitor tinha 6, e vocês viram que era um menino forte, né? A bacia, pela aparência do bebê, que era um bebê forte, né, meio gordinho, bochechudinho, lindo, a banheira não podia ficar muito cheia, porque senão a água saía toda. Certo? A criança fazer aquela festinha dentro da água, não podia ter muita água na banheira. E pelo tamanho, ele não se afogaria. Houve desleixo da mãe. Eles mataram a criança porque ninguém quis, porque ninguém queria se meter com eles. O Conselho Tutelar não agiu. Deveriam ter os vizinhos comunicado ao Conselho Tutelar. E tem Conselho Tutelar nesse município? É obrigado. Todo município ter o seu Conselho Tutelar, sendo comarca ou não, a ter o seu Conselho Tutelar, para evitar maus tratos como esse. A criança. Ali era uma foto. Era uma foto do menino com antes de 6 meses. Era grandão, né? Um baita de um guri. Um baita de gurizão. Um bebezão. Que coisa, né, gente? E ela ainda anunciou que sequestraram o bebê. É que o jornalista lá desconfiou. Como é que pode? Aí foram para o Ministério Público, a polícia entrou no caso. O Conselho Tutelar aí apareceu, já era tarde. Heitor morreu. Vamos aguardar que vem mais história por aí.